Todo aquele que acende uma luz é o primeiro a ser iluminado. Então, quando você adquire conhecimento, quando você evolui em ambas as partes, nós não estamos falando somente da parte espiritual. Embora, como você estava falando de Jesus Cristo, ele também é uma somatória. Ele também chegou a um autoconhecimento, a um patamar muito evoluído. Tudo isso devido ao esforço dele. Porque se Deus também criasse Jesus Cristo evoluído e criasse eu como sou ainda tão pequeno, voltamos ao começo, né? Aonde estaria a justiça de Deus? Que ele mereceu e trabalhou por isso, né? Pois é. Né? Foi algo que ele adquiriu ao longo do tempo. Ele é uma somatória também. Porque se qualquer indivíduo recebesse na vida um grande dom, um grande benefício, por exemplo, da sabedoria, se ele não tivesse bases em si mesmo para sustentar aquilo, a casa desabaria por si só por não ter sustentação. A casa, para ter sustentação, ela precisa ter uma boa base, firme e forte. Então, o indivíduo chega a uma condição de ter dons ou ter valores, é porque ele realmente fez por merecer aquilo. Exatamente. Né? Acontece de algumas pessoas nascerem ricas e falar, mas ele nasceu rico, ele não fez nada por nascer rico. Mas ele tem que provar que é merecedor, porque a riqueza tem que ser administrada, tem que ser bem usada. A riqueza serve, né, para se construir, né, coisas, se dá emprego, constrói coisas, dá muita... A riqueza, se não for bem administrada, como muita gente recebe riqueza, acaba até desgastando, né? Exatamente, Luiz. Só te cortando um pouquinho, você tocou num assunto muito, digamos assim, muito progressivo, que pode trazer muito progresso. A gente vê que muitas vezes uma pessoa pega uma certa soma bastante pequena e ela consegue trabalhar aquilo e vai crescendo de uma forma desordenada, quer dizer, a pessoa vai só ampliando, crescendo cada vez mais. Enquanto outros, muitas vezes pega a herança, pega um bom dinheiro, uma coisa que, e de repente, ao invés de ir para frente, vem para trás. E aonde que está o problema sobre isso? É como a gente está falando, é o conhecimento. Você citou numa coisa muito importante, que é a questão da administração. Muitas vezes uma pessoa, sempre em suas preces, pede a Deus, pede a Jesus, eu quero ser rico, eu quero ter isso, quero ter aquilo. E muitas vezes isso não é concedido. Por quê? Porque a pessoa ainda não está preparada para administrar tal coisa. E isso é sério, porque vejamos bem, às vezes se você é um dono de uma empresa, e se você pega um funcionário despreparado, e coloca toda a empresa na mão dele, então quer dizer, ele pode te levar à falência e ainda pode complicar até os demais que estão trabalhando ali, porque essas pessoas também elas dependem do trabalho, elas necessitam da empresa até para o sustento de sua família, para a manutenção da sua própria vida. Então a coisa é séria. A riqueza de uma pessoa não é só para ela. Tem muitas pessoas que dependem dela, convivem. Isso é esclarecido na luz do Espiritismo e até na Bíblia, né? Entendeu? Mas o mais bonito é entender riquezas não como bem materiais, entender riqueza até como dons espirituais. Isso. E entender esse projeto de administrar a riqueza como o próprio projeto da vida, administrar a sua vida. Porque a sua vida é a sua riqueza maior, né? Entendeu? E você tem que saber administrar ela, tem que ter conhecimento, senão a sua vida também, como negócio, pode dar para trás também. Exatamente. E outra, quando você Deus coloca algo em suas mãos, isso não é exclusivamente para você, não. Deus espera algo maior sobre isso. Ele espera o seu crescimento, ele espera até que você melhore mais, né? Exatamente. Então é isso aí que acontece, onde a gente vê muitas pessoas, até tirando totalmente fora essa questão religiosa, mas a gente vê pessoas que elas têm visão, digamos, somente para as coisas materiais, mas é preciso que seja assim, porque com a ambição, com o empenho, com o talento que ela tem, ela progride muito, ela cresce muito, e com isso ela gera muito emprego, ela ajuda muitas pessoas. Então é muito beneficente isso. Uma máxima do Espiritismo que fala assim que para evoluir, melhorar como indivíduo, para alcançar um mundo melhor,
eu preciso necessariamente ser espírita? Não. Não. O indivíduo tem que fazer a renovação de si mesmo, a melhoria moral, ética, intelectual e trabalhar em si como espírito, como indivíduo, buscando um grau, um nível de evolução e depuração melhor. O espiritismo em si ajuda no processo de conhecimento e esclarecimento, nos processos de escolha da vida do indivíduo, para ele não se perder, ajuda no projeto da casa, como a gente falou, né? Ajuda na administração da vida como um negócio. Então, aquele que é mais bem informado erra menos e acerta mais e consegue produzir muito mais com o pouco que tem. Exato. Entendeu? A capacidade é maior, né? Então, Deus não vai julgar você por ser espírita ou ser um religioso ou de outras formas. Ele vai julgar você pelo indivíduo que você é. O indivíduo que você tornou espiritualmente falando, né? Pelos seus valores, pela sua capacidade de trabalhar pelo próximo, né? Tal, e sua capacidade de evoluir como ser, de uma coletividade evoluída. Porque o indivíduo que evolui sozinho também não é tão necessário ao universo. O indivíduo mais necessário a todos os seres que existem no universo como um todo é aquele que sabe ser útil aos demais. Exato. Né? Porque realmente ele evolui, mas ele também trabalha pelo próximo. E quanto mais as pessoas em volta de você melhoram, você também se melhora. Porque você se beneficia também do ambiente onde você vive. Se o ambiente onde você vive as pessoas são melhores e evoluem, você também, como indivíduo participante desse nível, também vai melhorar. Se o rico que te dá emprego cresce, os funcionários também passam a crescer junto com ele. Estão crescendo, estão trabalhando, estão se empenhando na sua vida. E outra, ele não está falando só da parte de manutenção do corpo físico, as pessoas estão crescendo, estão aprendendo também, trabalhando. Elas estão vendo como os patrões fazem, como são os investimentos. E hoje em dia já existe empresa que já não tem mais, digamos assim, só funcionário. A maioria são sócios. E pessoas que eram funcionários passaram a ser sócios. E o que é isso? Então vejamos bem, tem uma historinha que havia uma cidade pequena e o prefeito da cidade não sabia ler. E ele tinha 2 filhos. E um dos filhos estudou. Então, toda vez que precisava ler alguma coisa, esse filho dele que subia, digamos, no palanque e através do microfone fazia a leitura. Aí um dia, o filho dele mais novo, que não tinha estudo, falou: pai, por que o senhor só escolhe o outro para fazer isso? Ele falou: porque você ainda não pode, porque você ainda não aprendeu. Então isso o trabalho aparece de acordo com a capacidade do obreiro, né? Exatamente, porque se você empenha, se você estuda, se você aprende e você demonstra com isso esse talento, é lógico que Deus, que é o nosso Pai, Ele vai colocar, né? Como diz aquele ditado aí, que Deus não dá asa para tatu porque vai fazer buraco no céu. Né? Então quer dizer, só vai ter capacidade, só vai poder ter em suas mãos a certa somatória, como estávamos falando no começo, né, sem sair desse tema, nós somos a somatória daquilo que nós construímos em nós mesmos. Isso falando não só a nível material, mas principalmente a nível espiritual, porque é o espírito que tem o conhecimento, é o espírito que tem a capacidade de administração. Então, alguns no mundo nasceram para ser um trabalhador comum, outros nasceram para ser engenheiro, outros nasceram para ser médico, cada um de acordo com a sua capacidade e o seu esforço e os seus sonhos, né? O seu objetivo. Mas no fundo todo mundo contribui para a coletividade. Assim também são os dons espirituais no indivíduo em si, que desenvolve. Alguns são mais tem paciência, outro não tem tanta fraternidade e tal, mas a gente vai trabalhando os aspectos da personalidade do indivíduo. Por exemplo, algum é mais esforçado, né? Outros são menos concentrados, mas a gente vai trabalhando também, a gente como indivíduo, e na sociedade. Na verdade, o mundo material físico, na verdade, é um grande teatro onde se desenrola não um drama humano, mas assim a evolução humana. Isso. Porque através do trabalho cotidiano as pessoas não veem, mas elas estão evoluindo espiritualmente, porque no final se colhe o que espiritualmente é valor. Né? O físico passa para os filhos, para os netos, fica para a coletividade, ainda bem, porque a gente recebe um mundo rico, normalmente se entrega um mundo até mais rico,
Porque a gente vem no mundo e ajuda a construir alguma coisinha, né? Que seja um mínimo detalhe. Então a gente sempre acaba deixando o mundo mais rico quando a gente sai do que a gente pegou. Mas isso é até um módulo agradecido de agradecer a vida, a existência, né? Que nos proporcionou essa existência, essa vida, né? Só que a gente vai voltar também no mundo, né? E, por exemplo, um dia eu estava conversando com as pessoas mais jovens, né? E aí a gente estava comentando como era difícil para a gente estudar antigamente, porque não existia como existe hoje, que tem veículos escolares, escolas, né? Professores capacitados. Antes a coisa era bem mais difícil, mas só que antes de nós ainda era pior. Então, quer dizer, o trabalho em todo e de todos é que chegou ao nível que está. Hoje as coisas estão muito melhor do que ontem, e amanhã vai ser muito melhor do que hoje. Graças ao quê? Ao trabalho de cada um, ao empenho de cada um. E nós, como indivíduos da sociedade, nós sabemos que hoje o indivíduo da sociedade, ele tem muito mais percepção e compreensão do mundo do que era um indivíduo de uma sociedade há 2.000 anos atrás, né? Como indivíduo em si, o indivíduo padrão comum, médio comum, ele sabe que evoluiu, né? Ele tem percepção. E como espírito, muito mais, né? O mundo tende, a evolução nunca caminha para trás, nunca dá passos para trás, caminha sempre para frente. De vez em quando você pode falar, surgiu uma grande guerra, uma primeira guerra, ou o mundo durante a Idade Média deu uma volta para trás. Não, isso foi um momento de paralisia, na verdade, que aquele processo ficou tomando energia e força para poder arrancar de novo em direção à evolução, ao futuro, né? Mas a vida desde o indivíduo comum que é revoltado, magoado, quando você tem e analisa o mundo, as percepções, a comunidade, tudo, você vai ver que tudo tem o seu lugar certinho, o seu porquê das coisas. Exatamente. E se puder mudar, a gente sempre é possível mudar um pouco o destino da gente. Mesmo os destinos mais fechados, né, vamos dizer, mais condenados, sempre é possível aprender algo de útil com a vida, algo realmente construtivo. E sempre é possível deixar uma marca melhor no mundo e na gente mesmo. Como eu estava dizendo para você, Luiz, a gente vê a questão na área agrícola, né? O mundo estaria passando fome hoje se não fossem os maquinários. Então isso é um desenvolvimento, né? Então é isso, a nossa hora já está em cima. E eu quero agradecer a todos vocês que assistirem esse vídeo, que compartilharem conosco, né, desse momento, desses conhecimentos. E quero agradecer ao Luiz, agradecer ao Valdir e desejar um forte abraço a todos. E até o próximo. Eu também, da minha parte, vou despedir. Agradecimento ao Valdir que está fazendo esse vídeo, divulgando no YouTube. Espero que vocês postem algumas observações, alguns fatos lá falando se gostaram ou não, sugerindo algumas coisas, que seria muito bom para a gente desenvolver um pouquinho mais o nosso trabalho aqui, né? E queria agradecer também a inspiração que veio do alto, né, da espiritualidade, que nos instruiu e permitiu esse trabalho de hoje. A gente está aqui dentro do Centro Espírita para justamente se sentir inspirado, sentir com capacidade de transmitir algo de bom para vocês. É um vídeo informal, então a gente procura citar ideias, mais de uma vivência nossa e de um conhecimento. Não são ideias aprofundadas, mas que você poderá analisar com mais profundidade. Foi um assunto até amplo, a gente falou de muita coisa, mas espero que vocês analisem e enviem comentários, que seria muito construtivo para a gente. Muito obrigado a todos, né? E muito agradecido, tanto na minha pessoa de Luiz, do Valdir, como do Bill.